Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Na reunião desse fim de semana, 1 a 7 de julho, nós estaremos estudando o artigo 17 da revista Sentinela. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas que podemos comentar. E o tema do estudo 17 é um tema muito interessante e importante para cada um de nós. Nunca abandone o paraíso espiritual. Tem como base o texto de Isaías, capítulo 65, versículo 18, que diz: Alegrem-se e exultem para sempre no que estou criando. Qual vai ser o objetivo do estudo? O que vamos ver neste estudo? Vamos aprender que benefícios nós temos por estar no paraíso espiritual e como atrair mais pessoas para ele. Pergunta do parágrafo 1. O que é o paraíso espiritual e o que devemos estar decididos a fazer? O paraíso espiritual é um lugar aqui na Terra onde as pessoas vivem em paz e estão ocupadas em fazer coisas boas pelos outros. E nós devemos estar decididos a nunca sair desse paraíso e também a se esforçar em ajudar para que o maior número possível de pessoas se junte a nós nesse lugar maravilhoso. Agora o parágrafo 2. A pergunta: o que é mais incrível sobre o paraíso espiritual? Resposta: o mais incrível sobre o paraíso espiritual é ver que, mesmo Satanás transformando este mundo num lugar perigoso, cheio de maldade e ódio, Jeová ainda assim conseguiu criar um ambiente tranquilo em que seus servos podem viver em paz. Jeová sabe muito bem como este sistema de coisas nos prejudica e nos deixa inseguros. Por isso, ele nos dá a isso que precisamos para servir a ele com alegria e continuar nos desenvolvendo em sentido espiritual. Parágrafo 3. Qual foi o primeiro cumprimento das palavras em Isaías capítulo 65? Essa profecia se cumpriu primeiro em 537 a.C., quando os judeus foram libertados de Babilônia e puderam voltar para sua terra natal. Jeová abençoou o seu povo e o ajudou a reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava destruída. Jerusalém se tornou novamente um lugar lindo para se viver e o templo foi reconstruído para ser o lugar principal de adoração a Jeová em Israel. Muito bem, parágrafo 4. Qual é o cumprimento atual das palavras em Isaías capítulo 65? Resposta: o segundo cumprimento da profecia de Isaías começou em 1919. Nesse ano, os adoradores de Jeová foram libertados da influência de Babilônia Grande. Foi aí que o paraíso espiritual começou a se desenvolver e muitas congregações foram formadas em toda a terra. Homens e mulheres que antes levavam uma vida imoral e violenta começaram a mostrar qualidades cristãs e a se revestir da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus. Primeiro subtítulo do estudo: Como nos sentimos no paraíso espiritual? Parágrafo 5. De acordo com Isaías capítulo 65, versículo 13, que benefícios nós temos por estar no paraíso espiritual? Resposta: neste paraíso, Jeová dá tudo e até mais do que seus servos precisam para continuar adorando a Ele. Ele nos dá seu Espírito Santo, a Bíblia e muito alimento espiritual para podermos comer, beber e nos alegrar. Com isso, nossa situação é bem diferente da situação dos que estão fora do paraíso espiritual. Essas pessoas passam fome, sede e vergonha. Elas sentem que falta algo na vida delas porque não têm uma amizade com Deus. Parágrafo 6. Como Joel, capítulo 2, versículos 21 a 24, descreve algumas das coisas que Jeová nos dá e como podemos aproveitar bem tudo isso. Joel usou coisas do dia a dia como grãos, vinho e azeite para mostrar que Jeová é muito generoso. E em sentido espiritual não é diferente, pois Jeová nos dá tudo o que precisamos. Ele faz isso por meio da Bíblia, de nossas publicações, do site, das reuniões, assembleias e congressos. E nós podemos aproveitar bem tudo isso
por sempre nos esforçarmos ao máximo em usufruir desse banquete. Passando agora para o parágrafo 7, a pergunta: por que temos uma boa condição de coração? Temos como base Isaías, capítulo 65, versículo 14. Nós temos uma boa condição de coração por causa das verdades da Bíblia que nos consolam e da nossa firme esperança baseada no sacrifício de Jesus. Além disso, conversar com nossos irmãos sobre essas coisas maravilhosas nos dá verdadeira alegria. Parágrafo 8. A pergunta: quais são as duas principais características do paraíso espiritual? As duas características principais são o amor e a união entre o povo de Jeová. Esse vínculo de união é uma amostra de como a vida será no novo mundo, quando os servos de Jeová vão viver com ainda mais amor e união do que vivem hoje. Parágrafo 9. De acordo com Isaías capítulo 65, versículos 16 e 17, o que vai acontecer com as coisas que nos causam sofrimento? É verdade que o povo de Deus também enfrenta muito sofrimento, mas essas coisas logo serão esquecidas e ficarão escondidas dos olhos de Deus. Jeová vai fazer os nossos problemas desaparecerem e, com o tempo, até as memórias ruins que nos causam tanta dor irão deixar de existir completamente. Continuando agora o parágrafo 10, a pergunta: por que você acha que é uma bênção estar junto com os irmãos? Uma pergunta pessoal, mas com base no parágrafo, vejam a resposta que eu coloquei. Porque mesmo hoje em dia, já é um alívio para a nossa mente quando vamos às reuniões. Lá, nós podemos deixar para trás o estresse deste mundo tão ruim. Quando mostramos as qualidades que fazem parte do fruto do Espírito de Deus, como amor, alegria, paz, bondade e brandura, estamos fazendo a nossa parte para que exista calma e tranquilidade no paraíso espiritual. E nesta gravura do parágrafo, se os irmãos estiverem com os dispositivos eletrônicos, ao clicarem nesse triângulo, temos uma breve descrição que diz: enquanto vários irmãos estão aproveitando a companhia uns dos outros no salão, um irmão se isola e fica sozinho. Então, realmente, isso é um cuidado que todos nós devemos ter, né? Não se isolar, principalmente nesse ambiente maravilhoso, que é junto com a família de Deus. Quando nos esforçamos, assim como esses irmãos ao fundo, de tirar o máximo de proveito do companheirismo desse ambiente espiritual, realmente somos muito abençoados e temos grande alegria. Agora o parágrafo 11. De acordo com Isaías 65, 18 e 19, como deveríamos nos sentir ao saber que Jeová criou o paraíso espiritual? Resposta: Isaías nos diz aqui para nos alegrar e exultar, ou seja, sermos gratos e animados. Então, todos nós devemos ficar muito empolgados com todas as bênçãos que recebemos por estar na verdade e queremos contar a todo mundo sobre essas maravilhosas bênçãos. Parágrafo 12. Como você se sente ao ler a promessa descrita em Isaías capítulo 65, versículos 20 a 24? Uma pergunta pessoal novamente. Mas vejam a resposta que eu coloquei com base no parágrafo. Sem dúvidas, todos nós ficamos animados e com o coração cheio de gratidão quando pensamos na esperança que temos por fazer parte do paraíso espiritual. Muito bem, passando agora para o parágrafo 13. Como Isaías, capítulo 65, versículo 25, descreve as mudanças que as pessoas fazem quando aprendem a verdade. O texto diz que o lobo e o cordeiro iriam pastar juntos e o leão comeria a palha como o touro. E realmente é isso que acontece, pois muitas pessoas que eram violentas, agressivas e desonestas, com a ajuda do Espírito Santo de Jeová, fizeram mudanças impressionantes na vida. E depois de muito esforço, elas conseguiram se livrar de sua personalidade ruim. Parágrafo 14. Como exemplo de um irmão mostra que as palavras de Isaías 65, 25 são verdadeiras? Resposta: vimos aqui que este irmão, um jovem que aos 20 anos já levava uma vida imoral e violenta e tinha sido preso várias vezes por roubar carros, invadir casas e outros crimes, assim que ele ouviu as verdades da Bíblia e começou a assistir às reuniões das testemunhas de Jeová, ele teve certeza de que tinha encontrado algo que fazia a vida valer a pena: o paraíso espiritual. E depois de se batizar, ele deixou de ser uma pessoa feroz e violenta como um leão e se tornou uma pessoa pacífica como uma ovelhinha. Agora o parágrafo 15.
Por que queremos convidar outros para se juntar a nós no paraíso espiritual e como podemos fazer isso? Porque Jeová já reuniu uma família de adoradores que é sem igual. Entre o povo de Jeová podemos nos sentir em paz, como se estivéssemos bem longe deste mundo violento. Então é por causa disso que nós queremos ajudar o maior número possível de pessoas a também se juntarem à nossa família mundial. E nós podemos fazer isso nos concentrando na obra de fazer discípulos. Segundo o subtítulo do estudo, ajudando outros a entrar no paraíso espiritual. Parágrafo 16. O que pode ajudar outras pessoas a fazer parte do paraíso espiritual? Resposta: o que pode nos ajudar nesse sentido é imitar a Jeová. Jeová, como um pai amoroso, não força ninguém a fazer parte da sua organização. Em vez disso, ele atrai as pessoas de maneira bondosa. É por isso que, depois de aprender sobre as qualidades de Jeová e sua personalidade, é impossível uma pessoa sincera não querer ser amiga dele. Pergunta do parágrafo 17. Como podemos atrair outros ao paraíso espiritual? Uma maneira de atrair as pessoas é tratando nossos irmãos e irmãs com amor e bondade. Nas primeiras vezes que uma pessoa vem ao salão do reino, nós queremos que ela se sinta como aqueles que provavelmente assistiram às reuniões da antiga congregação de Corinto. Eles disseram: Deus está realmente entre vocês. Então, para causar esse efeito nas pessoas, precisamos sempre seguir o conselho de ser pacíficos uns com os outros. Parágrafo 18. A pergunta: o que pode atrair as pessoas à nossa organização? Resposta: o que pode atrair as pessoas é ver nossos irmãos assim como Jeová os vê. Dessa forma, vamos conseguir nos concentrar nas qualidades deles e não nas imperfeições. Além disso, algo que atrai também as pessoas é a maneira que resolvemos os problemas com nossos irmãos. Quando fazemos isso com amor, sendo sempre bondosos uns com os outros, eternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, essas pessoas sem dúvidas ficam com vontade e curiosidade de fazer parte do paraíso espiritual. Terceiro e último subtítulo do estudo: Continue no paraíso espiritual. Parágrafo 19, duas perguntas. A pergunta A. De acordo com o quadro, eles saíram, mas voltaram. O que alguns disseram depois de voltar para o paraíso espiritual? Então, aqui nesse quadro, irmãos, temos três experiências. Se caso vocês quiserem comentar apenas uma, para dar margem para outros irmãos comentarem, os irmãos fiquem à vontade. Aqui no caso eu coloquei só uma experiência que foi de John. Depois de ficar desassociado por mais de 20 anos e voltar para o paraíso espiritual, ele diz: eu escolhi ignorar a verdade e acabei perdendo tudo de bom que eu tinha na vida por fazer parte do povo de Deus. Mas agora eu vejo que não há nada melhor do que fazer parte da família de Jeová e estar no paraíso espiritual. Parágrafo 19, agora a pergunta B. O que devemos estar decididos a fazer? Veja também a imagem. Vamos para a resposta primeiro. Devemos estar decididos a dar o nosso melhor para proteger a beleza, a pureza e a paz que temos no paraíso espiritual, fazendo de tudo para que Satanás não tire a gente de dentro desse maravilhoso lugar. E essa gravura vem mostrando justamente o resultado de nosso esforço hoje para continuar sempre dentro do paraíso espiritual. A descrição diz assim: aqueles que estão no paraíso espiritual também terão a alegria de viver no futuro paraíso aqui na Terra. Então podemos ver aí várias pessoas de etnias diferentes no paraíso. Podemos ver o jovem ali alimentando um urso. Realmente um novo mundo, um lugar pacífico, de muito amor e união. Então que todos nós, desde já, façamos esforço de nunca sair do paraíso espiritual que Jeová nos disponibiliza hoje, para que lá no futuro possamos usufruir bênçãos muito maiores do que as que temos hoje. Muito bem, queridos irmãos. Então agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: qual é a sua resposta? O que é o paraíso espiritual? Então a resposta está no parágrafo 1. O paraíso espiritual é um lugar aqui na Terra onde as pessoas vivem em paz e estão ocupadas em fazer coisas boas pelos outros. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: que bênçãos nós temos por estar no paraíso espiritual? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 5 a 8. Nós temos muitas bênçãos, por exemplo, Jeová nos dá seu Espírito Santo, a Bíblia e muito alimento espiritual para podermos comer, beber e nos alegrar.
Também ele nos dá tudo o que precisamos em sentido espiritual, por meio da Bíblia, de nossas publicações, do site, reuniões, assembleias e congressos. Além disso, nós temos alegria e uma boa condição de coração por causa das verdades da Bíblia que nos consolam e da nossa firme esperança baseada no sacrifício de Jesus. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Como ajudamos outros a querer fazer parte do paraíso espiritual? A resposta fiz um resumo dos parágrafos 16 a 18. Primeiro, podemos imitar a Jeová por não forçar ninguém a fazer parte da sua organização. Segundo, podemos tratar nossos irmãos e irmãs com amor e bondade. E terceiro, podemos ver nossos irmãos assim como Jeová os vê. Dessa forma, vamos conseguir nos concentrar nas qualidades deles e não nas imperfeições. Queridos irmãos, então esta foi a análise e preparação do estudo 17 da revista A Sentinela, que vai ser considerada na reunião deste fim de semana, 1 a 7 de julho. Realmente um estudo, mais uma vez, muito encorajador e apropriado para a época que estamos vivendo. Esperamos que, assim como nós, vocês, com o auxílio desse vídeo, sua família, possam elaborar excelentes respostas para dar bons comentários nesse estudo. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se possível, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também vão preparar esse estudo. Um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová, um grande abraço e um até mais aos próximos vídeos.